mercados que a gente sempre analisa quando o jogo está acontecendo, que são tanto os mercados de gols, o mercado de escanteios e o mercado de match odds, que são a favor dessas equipes que estão jogando. Então, por exemplo, posso fazer um investimento a favor do Atlético de Madrid ou fazer um investimento a favor do Atlético de Bilbao. A gente está investindo no mercado de match odds. E como eu me posiciono a respeito de todos esses mercados? No mercado de escanteio, é muito importante você ver o que está acontecendo na partida. É você ter primeiramente os números dessas duas equipes. Quais que são as médias de escanteios dessas duas equipes? Analisou? Você já tem esses números na sua mão? Você já sabe que a média de escanteio deles são altas? Então vamos analisar o principal ponto, que é a maioria das operações que a gente faz de escanteio. No final do primeiro tempo, essas duas equipes têm uma média alta de escanteio ou não? Normalmente a gente sempre analisa esse cenário. Então a gente sempre pega a média dos últimos 10 jogos dessas duas equipes e vê qual que é a probabilidade de sair escanteio nos últimos 5, nos últimos 10 minutos. Você vai ver que tem muitas equipes que têm médias altíssimas, de 85%. O que significa isso? Significa que na média, nos últimos 10 jogos, saíram um escanteio em 8 no final do primeiro tempo. Será que é um jogo bom para você estar investindo? Com certeza. Para cima de tudo, você não pode se basear apenas em número. Você precisa fazer essa leitura de jogo também. Porque essa equipe ela pode estar se posicionando de uma maneira diferente. Ela pode estar se posicionando sem forçar muito o fundo. Ela pode não estar conseguindo chegar muito na ponta para fazer o cruzamento. Ela pode estar fazendo jogadas completamente diferentes dos últimos jogos. Então quer dizer que ela mudou o esquema tático. Você pode até investir um capital nessa equipe, porque você sabe que a média é alta, mas não tão alto quanto se ela estivesse forçando o canto, se ela estivesse conseguindo bastante escanteios na partida. Eu gosto muito de analisar em qual minuto da partida saiu cada escanteio. Como, por exemplo, vamos supor que aquela equipe ali, com o Atlético de Bilbao, por exemplo, eles conseguiram 4 escanteios no primeiro tempo. Só que a média do Atlético de Bilbao não é tão alta em escanteios. E aí você vai ver no mapa, você vai ver que um escanteio saiu aos 15, o outro aos 15, o outro aos 16. E o outro saiu só aos 23. O que significa isso? Significa que esse escanteio que saiu se originou mais 3 escanteios. Aconteceu uma bola na área, o zagueiro tirou, ou então a bola bateu no zagueiro e foi para fora de novo. Não foi uma jogada construída que conseguiu o escanteio. E esse é um dos maiores motivos também que eu não faço operação em under escanteio. Eu não faço. Por quê? Você precisa sempre entender que o objetivo da partida não é o escanteio. O objetivo da partida é o gol. E muitas das vezes, quando acaba saindo um escanteio, se você aposta em menos de escanteios, pode ser que saia 2, 3 escanteios seguidamente e você acaba perdendo a sua operação. Eu, particularmente, gosto de apostar sempre em mais de, em over escanteio. Porque pode acontecer, como eu falei, a chance de sair um escanteio após o outro é muito alta, principalmente se aquela equipe ali, ela cabeceia muito a bola para fora e sofre muito escanteio. Você vai ver que é um ótimo momento de você estar investindo em escanteio. Então eu gosto muito de analisar se as duas equipes estão tendo escanteios em tempos espaçados. Por exemplo, essa média no primeiro tempo aí é 70% de chance de sair escanteio. E o primeiro escanteio da partida foi aos 10, o outro foi aos 13, o outro foi aos 17, o outro foi aos 24, o outro foi aos 32 e 32 e o outro foi aos 35. Tá muito bom para você apostar em escanteio. Tá muito bom para você realizar uma operação, porque os escanteios foram jogadas, originalizadas para conseguir o escanteio. Não foi uma bola que acabou indo para a área, o zagueiro cortou e depois saiu um outro escanteio depois do escanteio. Não, foram escanteios espaçados. Então você atente sempre a isso que você vai conseguir ganhar dinheiro nesse mercado se você fizer da forma correta. E por que eu falo muito sobre você fazer uma leitura de jogo e acompanhar a partida? Porque muitas das vezes você vai encontrar jogos que estão saindo poucos escanteios. Só que se você estiver acompanhando a partida, você vai ver que os escanteios eles não saíram por uma adversidade. Que muitas das jogadas foram características de escanteio e que não saiu o escanteio. Eu particularmente consigo bastante green em escanteios às vezes com mais de 2,5 no final do primeiro tempo. Em jogos que só saíram 2 escanteios no primeiro tempo. Por quê? Porque dessas jogadas que eram para sair escanteio, ou a bola passou rente à bandeirinha, ou foi um escanteio que o juiz não deu, ou foi uma bola que o cara foi tentar cruzar e o cara interceptou não para a linha de fundo, mas para a lateral. Em jogadas que o cara não conseguiu chegar no fundo, mas que tentou forçar o fundo. Então é um jogo que está muito propício a sair escanteio e que infelizmente só não saiu por uma adversidade. E não é por isso que você não vai deixar de entrar em escanteios. Você sempre tem que analisar se esse jogo está com tendência para sair escanteio. Por mais que não tenha saído 2 escanteios no primeiro tempo, não quer dizer que você não deve entrar. Você tem que fazer a leitura. Se só saíram poucos escanteios porque não está acontecendo jogadas no fundo, porque eles não estão tentando cruzar muita bola na área, porque a zaga está cortando todas para frente e não para trás, aí sim, beleza, você não deve realizar a operação. Agora, se não está, se for totalmente contrário disso, cara, relaxa, realize sua operação de boa, mas tenha saído pouco escanteio no primeiro tempo. E mais uma dica muito crucial, esse conteúdo está sendo de altíssimo valor. Eu vou te passar uma outra dica muito crucial para você realizar a operação de escanteio. Analise sempre a quantidade de cartões amarelos, cartões vermelhos, paralisações que tiveram no primeiro tempo e o VAR. O VAR hoje ele é crucial para o seu desenvolvimento em realizar operações em escanteios. Como, por exemplo, nos jogos do Campeonato Carioca. Nos jogos do Campeonato Carioca, a gente tem uma paralisação técnica de 2 minutos. Essa paralisação técnica acaba sendo 2 minutos, mas acaba sendo mais 1,5 minutos, porque até a equipe voltar em campo, até eles se posicionarem, até o jogo voltar a pegar fogo, demora mais ou menos uns 3,5 minutos. E o cronômetro fica rodando, fica rodando, fica rodando, fica rodando.
E a Bet365, às vezes, ela não se posiciona diante disso. E você vai ver que no final do primeiro tempo, ela já está te pagando uma linha muito boa para você realizar uma operação escanteio, sem contar com esses 2 minutos. Muitas das vezes ela te dá uma linha muito boa, sem contar com o VAR. Às vezes teve um VAR na partida que paralisou 5 minutos. E você vai ver que nos 40 minutos do primeiro tempo, já está te pagando uma ótima linha para você realizar uma operação escanteio. Sempre tem que fazer uma matemática de quantos acréscimos pode acontecer para que você possa realizar uma operação. Jogos onde tiveram muitas paralisações, muitas lesões, muitos cartões, VAR, gol, são jogos maravilhosos para que você possa realizar uma operação no final do primeiro tempo ou no final do jogo. Porque com certeza aquele jogo ali tem tendência muito maior de ter acréscimo do que não ter. Então você ter 2, 3 minutos de acréscimo é maravilhoso no final do primeiro tempo. Quer dizer que você tem mais tempo para que saia o escanteio a seu favor. Então analise sempre esse ponto. No final do jogo, também gosto de realizar operações no mercado de escanteios asiáticos. Os escanteios asiáticos, você tem a possibilidade também de ser reembolsado. Se pegar uma linha inteira, como por exemplo, mais de 10 escanteios, significa que se sair 10 escanteios, essa bet é reembolsada. Se você pegar uma linha mais de 10,5, significa que tem que sair 11. Se sair 10, ela não é reembolsada. Mas isso é muito legal para o seu desenvolvimento também, por quê? Quando você pega uma linha 10, você tem a possibilidade de investir um capital até um pouco maior. Se você quiser investir, às vezes, 1% da banca. É legal, porque você pode investir 1% do seu capital e por mais que aquele escanteio não saia, você pode ser reembolsado. Você tem essa possibilidade de ganhar o dinheiro de volta. Eu gosto de realizar operações assim no final da partida. Um ponto muito importante que eu gosto de analisar, e é o principal ponto, eu sempre apostar quando aquela equipe favorita está perdendo ou está empatando o jogo. E muitas das vezes também existe um mercado muito interessante que se chama o primeiro a cobrar, que a gente costuma chamar ele de race. Significa o seguinte, que aquela equipe ali, ela vai ser a primeira a cobrar, às vezes 5, ou 3, ou 7, ou 9 escanteios. O que significa isso? Significa que aquela equipe que você está realizando a operação, ela tem que ser a primeira daquela partida a cobrar esse determinado número. Então vamos supor, aquela equipe favorita está perdendo. O jogo está 1-0 para a equipe visitante. E aquela equipe favorita já tem 5 escanteios. Tá faltando 15 minutos para acabar o jogo. Você sabe que a tendência de sair 2 escanteios para ela é bem alta, porque ela vai pressionar. Às vezes é mais interessante você pegar uma odd ótima para ele cobrar os primeiros 7 escanteios do que a equipe visitante conseguir alguns escanteios. Porque, consequentemente, a chance deles conseguir escanteios são bem menores que a equipe que tem que ganhar. São bem menores do que aquela equipe que precisa virar esse jogo. Então preste atenção nesse mercado, que esse é um mercado muito bom e a gente conseguiu ótimos lucros assim. Como, por exemplo, esse print que está aparecendo na tela. Foi um jogo entre Vasco e Fluminense. Eu realizei uma operação com uma odd 15. O Vasco estava perdendo aquele jogo ali e o Fluminense estava na frente em escanteios. E a Bet ela deu uma odd 15. O Vasco indo para cima, pressionando, atacando bastante. Quando ele conseguiu próximo dos escanteios que eu já queria, eu encerrei ela com um lucro maravilhoso. Mas a Bet ela não se posicionou. O total do meu investimento foi uma odd 6, de um posicionamento que a Bet não teve, mas porque eu soube fazer leitura de jogo e enxergar a oportunidade que eu tive naquela partida.